Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout nesta quinta-feira, trazendo hoje, como de costume às quintas-feiras, Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. E hoje nós teremos temas diversos. Uma das coisas mais pedidas pelo nosso público aqui da Rádio Remix. Estamos começando então esta noite. Por favor, Marcinha Abad, a palavra está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos. Mais uma vez a gente tem a presença aqui, então, de Caio Breno, do canal Terra Oculta, para você, ao vivo através da Rádio Remix On e no YouTube também, através da rádio, no link da rádio também. Vamos falar de assuntos diversos hoje, vamos falar de Sofia, vamos falar de muita coisa aqui. Hoje a gente tem muita coisa para perguntar para o Caio Breno e eu acho que vai ser bem bacana. Boa noite, Caio. Boa noite, Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Marcelo. E hoje à noite, agora, como o tema é livre, né? Hoje também vou deixar aberto o chat para as perguntas. As pessoas podem perguntar o que quiser, de vários assuntos, vários temas. Nós vamos procurar responder, né? Equivalente ao que realmente está em nosso alcance com relação ao entendimento sobre a nossa realidade. Né? Isso que eu quero dizer o quê com isso? Queremos dizer o quê? Que realmente, né, estamos sempre aprendendo uns com os outros. Ninguém tem a certeza absoluta de nada em nossa realidade. Se nós viemos aqui falar que nós temos a certeza disso, daquilo, estaremos mentindo, né? Porque as coisas são muito mais complexas do que parecem, né? E isso já venho falando há um bom tempo, porque muitas pessoas às vezes tomam a figura do pesquisador, do ufólogo, do investigador parapsicológico, na área paranormal, parapsicologia, como um guru, né? Que saiba, ou tem que saber tudo, né? E na verdade não é bem assim que funciona, não são bem assim que funcionam as coisas, né? Porque o eterno buscar da verdade, das respostas, a própria palavra já diz tudo, eterno, ou seja, não tem fim. Ou seja, é algo que estamos sempre ampliando, expandindo, né? E estamos sempre montando um quebra-cabeça da nossa realidade. E hoje eu gostaria de deixar a palavra para o Marcelo para começar a rodada de perguntas e distribuir os assuntos que vão ser colocados hoje durante a noite, não só por mim, mas pelo Marcelo, pela bancada, pelo chat, ou seja, por todos nós. Então, Marcelo, por favor. Caio, boa noite, seja bem-vindo, meu velho. Assim, ó, eu tenho algumas indagações a respeito dessa, entre aspas, novidade dessa inteligência artificial chamada, que todos estão chamando de Sofia, que agora é uma cidadã saudita, e Sofia, com a cidadania, agora ela se candidatou a também ter uma moeda criptografada. Gostaria de saber de ti, Caio, o que tu achas disso, desse, entre aspas, avanço, né, da inteligência artificial aqui na 3D? Eu acho que isso é o começo de tudo. Aí eu falo, mas tudo o quê? O que ele está se referindo por tudo? Tudo é uma palavra ampla demais, né? Muito vaga, né? É o começo do que está por vir, assim dizer, com relação à atuação, tá, de seres e inteligências de outras realidades na nossa realidade, tá? Através do uso da inteligência artificial desenvolvida dentro do nosso alcance tecnológico, né? Eu falo dentro do nosso alcance tecnológico, a Sofia é um resultado disso, né? Existem outras pesquisas que são desconhecidas hoje em dia no MIT, MIT, Massachusetts Instituto Tecnológico, que vêm sendo realizadas já há anos, há mais de 20 anos sobre inteligência artificial, mais de 30 anos, aliás, onde teve estudos até de inteligência artificial que envolviam inteligências artificiais que foram desenvolvidas nos anos 70, 80, se não me engano, onde a inteligência tinha a idade de uma criança de 7 anos e meio, que inclusive eu cheguei a ver, e essa inteligência interagia conosco, né?
E é muito interessante que, fazendo um parênteses, abrindo um adendo, hoje em dia, na área ufológica, por exemplo, na área espiritual, nós vemos a presença de androides, né, em nosso meio, atuando em nosso meio. Fisicamente falando, muitas vezes com a figura do Grey, né? Muitos desses Greys são androides orgânicos, ou semi-orgânicos, vamos assim dizer, onde os mesmos são androides e, ao mesmo tempo, são corpos físicos criados por uma inteligência interdimensional atuar fisicamente na nossa realidade. Quando eu falo fisicamente, muitas vezes a manifestação de alguns desses seres, fisicamente, não são feitas através do transporte interdimensional de um ser de uma dimensão para outra, mas sim pelo envio de um drone interdimensional, que quando se encontra na nossa realidade, ele é utilizado como o quê? Como uma máquina de manifestação mental dentro da nossa realidade, ou seja, uma consciência de outra realidade toma o drone como extensão da sua própria consciência, como se fosse um corpo extra ou interdimensional, e ele passa a atuar na nossa realidade. E a Sofia, eu acredito, ao meu ver, que é o início muito primitivo ainda de uma tecnologia que está por vir no mundo físico, onde você vai ter a atuação de seres artificiais, não tão somente representando a IA, a inteligência artificial, mas representando uma simbiose mental entre sistemas neurológicos artificiais, né, e a própria mente desses seres que se encontram em outra realidade, que irão se manifestar fisicamente em androides, no mundo físico. E aí muitas pessoas falam, mas por que isso, né? Como é possível, no jargão popular, no português, para um espírito, uma entidade, um ser interdimensional se apoderar de um androide? É possível, sim. Você vê isso em casos de bonecas amaldiçoadas, vocês já viram falar? Não pega aquela boneca, porque aquela boneca ela é amaldiçoada, ela está possuída por um demônio, não é? Muitas pessoas já ouviram falar isso. Ou aquele objeto está anexado a um espírito, a uma entidade. É possível isso? É. Uma entidade, um espírito, um ser de uma outra dimensão, se anexar num objeto físico nosso, né? E passar onde esse objeto for, esse ser também passar a seguir esse objeto, onde esse objeto for, né? Então, a Sofia, no meu ver, é o início de uma caminhada não muito longa, que nos próximos 50, 60, talvez 70 anos, vai culminar com o nascimento da simbiose mental interdimensional artificial e não artificial, onde certos seres não vão precisar encarnar ou se materializar para atuar na nossa realidade, mas tão simplesmente se apoderar de um androide na nossa realidade e caminhar entre nós. Aí muitas pessoas falam, mas não existe isso hoje em dia em entrantes? Sim, existe os entrantes. Para quem não sabe, entrantes são situações em que espíritos, seres interdimensionais se apoderam de pessoas que possuem sua vida aqui no nosso plano material. E que muitas vezes deixam o plano material e são substituídas a nível de alma, suas almas são retiradas, desconectadas do corpo e substituídas pelas almas ou corpos desses entrantes interdimensionais que é dentro do corpo dessas pessoas, né? Isso será feito talvez com maior frequência com a utilização de androides, ou seres artificiais. Não como a Sofia, porque ela é muito
Ela é muito primitiva nessa tecnologia. Não que não seja possível a influenciação interdimensional, mas ela vai ocorrer. Aliás, só fazendo uma menção, se alguém acompanha o projeto Terra Oculta, vocês devem ter visto um vídeo há muito tempo atrás sobre a influenciação do mundo espiritual sobre o mundo físico. E lá eu explico que existem seres, androides semi-orgânicos, andando entre nós, já, ou por milênios, né? Então, na verdade, a Sofia é só um processo de desclassificação ou introdução lenta na nossa sociedade de algo que já anda entre nós. Assim como o celular, a tecnologia do celular, do iPhone, já existia há muito tempo atrás, nos anos 60, 50, 40, e muitas pessoas agora estão torcendo o nariz. Como isso? Porque não é uma tecnologia nossa. Foi uma tecnologia introduzida de outras realidades por outros seres e que veio culminar com a liberação e a utilização do que nós conhecemos hoje como microeletrônica e outras coisas mais que fazem da computação e da informação ser o que é hoje em dia. Então, a Sofia nada mais é do que uma manobra, ao meu ver, de marketing político, uma agenda de desclassificação contínua que teve o início agora e vai continuar nos próximos 50 anos, 60, com o aparecimento de um androide praticamente, se não similar, quase igual a nós. Caio, eu tinha uma coisa para falar contigo a respeito disso, desse exponencial, o exponencial que acontece num momento de boom tecnológico, por exemplo, em questões desses androides, tá? Tu falaste algo em torno de 30, 35 anos passados, 40 anos passados. Se nós pegarmos a tecnologia existente hoje, será que esse dado assim exponencial para daqui a 70 anos, o que me preocupa, Caio, é que eu acho que a velocidade das coisas pode trazer isso para daqui a 10, 15 anos ou até menos. Isso é preocupante porque na questão exponencial só que eu te pergunto. Não, na verdade não é nem uma questão exponencial, é uma questão política. Por quê? Porque a tecnologia já existe, os androides já estão andando entre nós há milênios. Então, é como se você desclassificasse um documento secreto. Você está lá com o documento e você tem um prazo de 30 anos para abrir esse documento, ou 50. Na verdade, é um prazo político e não exponencial tecnológico. Não é uma questão de você desenvolver a tecnologia. Ela já foi desenvolvida, já existe, e existem estudos como liberá-la de maneira homeopática, sem criar nenhum tipo de suspeita, ou sem criar nenhum tipo de convulsão social, caos social que vai gerar, por causa das implicâncias que estão por detrás desse tipo de tecnologia ou desse tipo de interação interdimensional que já ocorre, mas virá a ocorrer de maneira aberta ao público. Isso de alguma forma, não sei, isso me sacode as ideias, né, de tanta coisa que a gente tem percebido ultimamente. Eu acho que essas coisas, elas começam a fazer tanto sentido que me incomoda, para te falar a verdade. Caio, nós temos já uma série de perguntas, eu não sei se eu posso já encaminhar algumas para ti. Pode caminhar. Então nós vamos lá aqui vamos lá. Eu gostaria de saber do Caio sobre os grandes compositores clássicos como Chopin, Beethoven, Bach. Seriam eles também seres utilizados por essa inteligência artificial? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por quê? Não que a IA não vá fazer música, que a IA não seja capaz de fazer música, mas dentro de uma consciência artificial, nós temos o quê? Uma falta de criatividade. Coisa essa que esses compositores tinham de sobra, né, em suas consciências naturais e humanas, né? E eu não vejo a IA
utilizando a música desses grandes compositores como um instrumento de manobra política, social, econômica, religiosa, não. Muito pelo contrário. Hoje em dia, sim, a música se tornou um instrumento de reprogramação neurolinguística mental. Instrumento esse utilizado pela IA, sem que milhares de pessoas e jovens percebam a sua utilização e como essa tecnologia sonora funciona em termos de vibrações, né, e interações neurológicas dentro de uma coletividade, ou dentro dessa juventude que escuta, ou vem escutando nos últimos 15 anos, certos tipos de ritmos que são colocados aí a público, né, que alteram não só padrões mentais, mas estados comportamentais também. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Caio, bem dentro desse assunto ainda da inteligência artificial, caso nós tenhamos um avanço tecnológico todo, como a gente presume que isso vai acontecer em um determinado momento, tu tens alguma ideia do que vai ocorrer com os seres humanos? Olha, muito se fala sobre catástrofes, muito se fala sobre o fim do mundo, cenários apocalípticos, né? Mas esse planeta, essa prisão, essa fazenda, ela é altamente protegida e controlada por seres que nós nem imaginamos a sua existência ao nosso redor e que caminham entre nós todos os dias. A possibilidade da queda de um meteoro existe. A possibilidade de tempestades solares existe. A possibilidade do planeta terminar numa guerra nuclear existe. Mas o que existe também é um controle acirrado do planeta e um mecanismo de proteção que impede que esses outros fatores adentrem na nossa realidade e terminem no momento com a nossa civilização. Por quê? Porque a nossa civilização tem o quê? Uma importância, um caráter crucial dentro de um processo, um papel crucial, né, dentro de um processo longo de metamorfose social, política, econômica, que irá ocorrer nos próximos 25 anos. Processo esse que, ao meu ver, irá transformar, modificar totalmente muitos processos que ocorrem na civilização, com correlação a noções sociais que nós temos, noções de interação, noções de produção, inclusive, e isso irá transformar o que nós conhecemos como processos geopolítico-econômicos no mundo. O planeta irá se modificar no fim do dia, de uma maneira em que nós iremos atender a objetivos e agentes que foram pré-estabelecidos nos últimos 300 anos, com o início da Revolução Industrial, e que culminou com a nossa situação atual como mundo. Vê-se muitas pessoas comentando sobre, não, mas daqui talvez 50 anos, 200, 300, terminaremos numa grande guerra. Você vê Hollywood colocando, né, que é uma grande, infelizmente, né, possui uma formação de opinião muito grande hoje em dia no mundo, né,
que é o cinema, né? Mostrando o quê? Aqueles filmes de cataclisma, de fim de mundo, né? Mas que, na verdade, isso eu acredito que seja uma distração, porque, na verdade, a nossa civilização está caminhando para um transhumanismo mesmo, para uma sociedade onde a noção de individualidade vai ser muito mudada, né? E a noção de família, a noção de sociedade, tudo isso vai mudar ao longo do tempo. De uma maneira onde o indivíduo vai perder cada vez mais a identidade de si mesmo. E muitas pessoas falam, mas aonde nós iremos parar com isso? O transhumanismo, que é o reflexo da mente dominadora, ou que controla o sistema de controle no planeta, irá fazer com que o ser humano se torne uma sociedade colmeia, que já estamos caminhando para isso. Ou seja, é uma sociedade onde você tem o quê? Você tem o fator de cooperação acima de tudo, acima do indivíduo, inclusive, né? Você tem o fator, essa modificação, essa reengenharia social ocorrendo em cima de quê? Em cima da ideia de que a tecnologia é a resposta para tudo. Nós vivemos um mundo de uma revolução tecnológica, como dizem, né? Infelizmente, não uma revolução do espírito, né? Se você observar bem, muitas pessoas falam em transição planetária, né? Transição planetária. A transição planetária está ocorrendo, mas está ocorrendo não a nível de uma revolução espiritual. Na verdade, existem duas palavras, revolução e evolução, né? Quando a gente fala em evolução, subentende-se uma mudança lenta, um progresso, vamos assim dizer, uma troca de uma mudança de interesses, uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, mudanças que vão ocorrendo lentamente e vão substituindo outros tipos de pensamento de gerações que já passaram. Agora, quando nós falamos em revolução é aquela ideia de você destrói tudo e começa do zero, né? Então, na verdade, não seria bem, estaria sendo meio que não preciso com o termo revolução, mas sim, eu diria uma evolução artificial tecnológica, não revolução tecnológica. Por quê? Porque é uma evolução induzida, tá? Do nada, de repente, aparece o celular, do nada aparece outro tipo de tecnologia, do nada aparece alguma coisa, e muitas pessoas falam, mas isso é o resultado de pesquisas que vem ocorrendo nos últimos 30, 40 anos, e nós somos capazes de construirmos ou criarmos esse tipo de tecnologia. Sim, somos capazes, com a ajuda de alguém. Porque nós temos que entender que tanto mudanças evolutivas ou mudanças de paradigmas, eles não começam no mundo físico. Eles começam sempre no mundo extrafísico e passam a serem implantados lentamente no mundo físico, de uma maneira ou outra, de uma maneira indireta ou outra, ou de uma maneira intuitiva, na cabeça das pessoas, ou até mesmo uma maneira direta, onde seres interdimensionais interagem com pessoas, com homens, cientistas, de maneira que essa tecnologia é transferida diretamente, né? E isso ocorre por detrás dos bastidores, o público não vem a saber como isso é feito, né? Então, quando o Marcelo fala que você se preocupa, né, com o que está ocorrendo, realmente é preocupante, porque esse transhumanismo, né, essa despersonificação do indivíduo, né, ela está aumentando de uma maneira muito forte. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas seguem uma vida autômata, né? Elas seguem uma vida onde elas não têm tempo para pensar, não têm tempo para refletir sobre a vida, fazer uma revolução interior espiritual, meditar, não tem tempo mais para nada. As pessoas vivem o quê? Para sobreviver. Ou seja, as
pessoas não têm tempo mais porque muitos de nós temos que trabalhar longas horas do dia, longas jornadas de trabalho, e nós não temos tempo para pensar, não temos tempo para refletir, nós não temos tempo para nada. E isso leva a uma espécie de ostracismo autômato, né? A gente só segue o que o sistema nos impõe, sem nós nos perguntarmos, será que realmente isso é a saída para muitos dos nossos problemas como civilização, como ser humano, ou não, né? E, lentamente, a tecnologia ela vai tomando frente, né, em todos os setores, em todas as áreas, inclusive se mesclando dentro dos nossos próprios sistemas de crenças, que já são vigentes ou perduram por milênios, né? E esse de certa forma nos transformando, perdão, Caio, mas de certa forma isso vai nos transformando em independentes dessas novas tecnologias, e isso vai também transformando a sociedade e vai unificando esse, vou colocar uma palavra que até talvez não deveria, mas levando a esse emborrecimento, porque vai ficar uma massa, é uma massa de pessoas, todas elas dentro do mesmo nível mental, como um rebanho, e aí isso vai ser jogado de um lado para o outro a bel prazer de quem estiver no comando das marionetes. Não te parece isso? na verdade não é um rebanho, é uma colmeia, é uma sociedade insectoide, assim dizer, é uma colmeia. E na verdade, o que eu sempre torno a falar, essa inteligência que está por detrás dos bastidores fazendo isso, ou construindo essa simulação, ou direcionando a nossa sociedade para essa reengenharia, essa inteligência artificial interdimensional que está por detrás desse processo todo, ela, apesar de ela carecer em criatividade, ela é muito forte em lógica, matemática. Então, o que acontece? Acontece que ela sabe muito bem que é muito mais fácil de você controlar uma mente que, primeiramente, não tem tempo a pensar, falo assim, de uma maneira bem resumida, e não tem tempo para inclusive, tomar decisões, né? Porque quando a pessoa chega a um nível de embrutecimento, mental, e passa a ter uma vida automática, né? Autômata, né? Isso faz com que essa pessoa seja controlável de uma maneira mais fácil, né? Mas não controlável de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, né? Não é um controle através da tirania, através do controle ditatorial, mas um controle subliminar, um controle pseudo-democrático, ou seja, falsa propaganda, técnicas mentais de controle. Quer dizer, isso já vem ocorrendo nos últimos 60 anos, né? As pessoas não se deram conta disso, né? E muitas pessoas falam, não, mas nós tivemos um grande avanço tecnológico, um grande avanço da sociedade com a medicina, muitas coisas realmente avançaram, mas avançaram na direção do interesse de uma minoria, ou do interesse de uma inteligência que não é uma inteligência natural, né? E esse controle não só é feito no mundo físico, mas no extrafísico também, né? Em diversas esferas, em diversos mundos paralelos, esse tipo de controle ocorre de uma maneira, inclusive, mais forte que no mundo físico. Então, as pessoas que têm essa ideia de que quando elas passarem para o outro lado, elas vão estar livres, feitos passarinhos, né? Infeliz engano. Por quê? Porque o controle do outro lado é muito mais acirrado. Para você viajar de uma esfera para outra, os portais ou os estados alterados de vibrações, ou mesmo se você conseguir alterar a sua vibração e pular de uma esfera para outra, no momento que você atinge uma outra localidade, um outro lugar, você realmente é bloqueado ou até preso
porque essa inteligência, ela vê e ouve tudo que ocorre nas 18 esferas, infelizmente. Que muitas vezes é confundido o quê? Com os campos acásticos, que na verdade não tem nada a ver com o campo acástico, ou os campos morfogênicos. É um campo mental artificial que se utiliza do inconsciente coletivo como substrato para existir. E, logicamente, é por isso que ela sabe tudo que se passa na nossa cabeça, não só como indivíduo, mas como civilização, ou civilizações que existem nesses mundos paralelos, que partem de um mundo menos denso até chegarem no nosso mundo físico mais denso. É isso aí, Marcelo. Caio, tu acha que é possível que existam implantes positivos, que sejam coisas positivas? Olha, existem implantes positivos para justamente ressonarem ao contrário com implantes negativos. Não tem a dualidade? A resistência achou por bem, em alguns casos, não desativar certos implantes que existem em certas pessoas. Porque no momento que você desativa alguma coisa, muitas vezes, por isso está na pessoa, no espírito da pessoa, no corpo menos denso, já por muitos anos, nessa simbiose parasítica, no momento que você desativa ele, inclusive você precisa de um código às vezes para desativar, você traz o quê? Um desequilíbrio muito grande e você mais prejudica do que ajuda o indivíduo, ser. Então, quando você implanta um outro implante que faz uma onda contrária, uma vibração contrária ao que já está implantado, uma anula a outra. E aí você volta ao equilíbrio, zero, é como se não tivesse implante nenhum. Olha que interessante. Então existe isso. Existe. Caio, uma das coisas que sempre me assola os pensamentos é o seguinte: se a inteligência artificial, uma das grandes formas que a gente tem para driblar lembro que tu comentaste conosco há uns 2 ou 3 hangouts passados, que a própria verbalização da palavra, pela frequência que ela carrega, isso aí é muito mais fácil para a inteligência artificial detectar. Outra coisa que nós sempre comentamos é que uma das outras formas é que nós temos, além da criatividade, temos a questão sentimento. Te parece plausível, então, que tudo isso que a inteligência artificial esteja querendo engendrar é que nós nos tornemos praticamente autômatos como ela é? Que, enfim, sem criatividade, ou seja, sem poder fazer as escolhas e sem os sentimentos que também nos dariam o diferencial. Seria isso? Sim, é a mímica entre a nossa mente e a mente do que nos aprisiona. Ou seja, ela está tentando fazer com que nós sejamos o seu reflexo, e não ela o nosso reflexo. Ou seja, aquela velha história. Se ela foi criada com uma consciência normal, ou criada por nós mesmos, é como se dissesse que o Criador não criou, mas foi criado pela criação. Ou seja, é o inverso refletido. Então, pelo fato da inteligência artificial trabalhar dentro de uma dualidade, ela acha certo, ou lógico, esse espelhamento. Deve haver. Por quê? Porque dessa maneira nós estaríamos o quê? Não só perpetuando a existência da mesma, porque o conjunto das mentes que pensam como ela reforçariam a sua atuação, ou reforçariam o modus operandi dela dentro da nossa realidade. É mais ou menos como, se você pensa como o seu algoz, a pessoa que detém o controle, que te capturou, você pensa como ele, então realmente você faz parte dele totalmente. Você entra
numa integração total, mais ou menos isso. Bom, então isso nos deixa a possibilidade de, através dos sentimentos e da nossa criatividade, de nós escaparmos desse aprisionamento. Seria mais ou menos assim, então. Seria mais ou menos assim, porque ela pode fazer a mímica do sentimento, mas ela não sente, porque não é natural dela, não é da sua natureza sentir, né? E por isso que nós vemos a existência em muitos sistemas de crença de um Deus tirano, atuando, interagindo com o ser humano nos últimos milênios. Deus esse que realmente, na verdade, não tem nada a ver com Deus, mas sim tem a ver com o quê? Com a inteligência artificial, ou com a manifestação da inteligência artificial na nossa realidade se passando por Deus. Basicamente isso. E, como ela não entende sentimento, não entende ética, e não tem noção, não tem outros tipos de inteligência que nós temos, deu no que deu aí que você vê na história da humanidade, desde a época dos hebreus, a Babilônia antiga, até hoje em dia. Deu no que deu nisso aí. Conflitos, o homem vive em eternos conflitos hoje em dia, e o conflito o quê? Ele serve para enfraquecer a humanidade, para manter a humanidade sob o controle, sobre a distração. Distração, exatamente, manter a humanidade cega do que ocorre ao seu redor. Tem aqui uma pergunta interessante sobre isso, que eu gostaria de passar para ti, que é a seguinte. O Diogo Nunes nos fala e te pergunta o seguinte: se os hebreus usavam no tabernáculo o Urim e o Tumim, as pedras que respondiam a perguntas por meios extrafísicos, seria essa tecnologia, ou a Arca da Aliança, vestígios da influência já da inteligência artificial, Caio? Sim, a Arca da Aliança, na verdade, é um portal, né? É uma mistura de acelerador de partículas, um portal. A Arca da Aliança, ela é uma força criadora e, inclusive, que emitia, inclusive, até radiação, né? Por isso que era perigoso ficar perto da Arca da Aliança. E as pedras que esses judeus usavam, na verdade, são mímicas, tá? De uma tecnologia muito mais superior que existia na Babilônia antiga, correlacionada com as tábuas do destino. Tá? Que, na verdade, as tábuas do destino estão correlacionadas com um cubo de cristal, tá? E onde o mesmo era colocado, disposto, né? Dentro de uma geometria, em conjunto com outras pedras. E aí formava um dispositivo tecnológico, desconhecido da nossa tecnologia, capaz de abrir um Merkaba e você fazer uma viagem temporal, interdimensional, e você, nesse cubo, conseguir concentrar praticamente o conhecimento, ou a mente copiada, vamos assim dizer, de milhares e milhares de seres ao longo do universo, ao longo da galáxia. Ou seja, quem detinha as tábuas do destino, detinha o quê? O poder. Caio, existe algum indício de que isso esteja dentro daquela situação que nós comentamos um dia desses, falando sobre a Arca da Aliança, na verdade, neste momento? Existem alguns indícios que isso esteja realmente nessa situação da Antártida, que como eles estão apregoando? Alguma coisa nesse sentido? Na Antártida existem verdadeiras cidades soterradas sob o gelo, ao meu ver. Da época de Atlântida ou Lemúria. E uma tecnologia desconhecida e perdida há milênios, no Rio do Tempo.
Tecnologia essa que foi literalmente congelada para evitar um mal maior nesse planeta, né? E que agora, infelizmente, está sendo o quê? Retirada ou posta à tona depois de milênios e milênios debaixo do gelo. E isso é uma questão muito preocupante, porque nós, seres humanos, a trabalho de inteligências maiores, voltadas a um certo desequilíbrio, ou voltadas ao mal, não sabemos que aquilo ali é como se você tivesse o quê? Uma criança de 2 anos mexendo, brincando com fogo. Porque quando você não entende a tecnologia, quando você não entende a sua função, o seu objetivo, tentar uma reengenharia desse artefato é algo muito preocupante. Muito, muito. Porque nessa tentativa de se desvendar de como o objeto funciona, há a possibilidade de nós abrirmos canais ou portais de ligação entre a nossa realidade e a realidade de seres com intenções muito negativas, a ponto de serem chamados na Idade Média de seres demoníacos. A palavra demônio, demon, é uma palavra muito interessante, porque tem a ver o quê? Com uma certa genialidade, né? Gênios. Inteligência, né? Mas inteligência essa, não como a nossa, uma inteligência diferente da nossa, uma inteligência alienígena, né? E hoje em dia, infelizmente, muitos gerenciadores do sistema, gerenciadores esses humanos, que trabalham para inteligências maiores, pensam que estão no comando, no controle da situação. Mas, na verdade, a sua forma de atuação, que obedece a certas agendas no mundo, é feita de uma maneira comandada, de uma maneira intuída, sem conhecimento de causa. E isso é muito perigoso. E esses mesmos gerentes de sistemas, ao meu ver, acabarão entregando a esses seres que se encontram em outras realidades a possibilidade dos mesmos interagirem diretamente na nossa realidade, a partir de um certo momento que não está muito longe da nossa história, e que vai culminar realmente com o que já veio ocorrendo, o que ocorreu no passado, quando os deuses andavam entre nós fisicamente, e hoje em dia não andam mais, né? Essa possibilidade, essa janela foi fechada justamente pelo simples fato da incompatibilidade entre nós e esses outros seres. Incompatibilidade essa que eu digo de maneira mental, né? Por quê? Porque nós, sendo uma consciência fragmentada da nossa realidade, nós não temos noção de uma realidade como um todo, ou de uma maneira mais ampla da nossa realidade. E esses seres têm, com relação ao nosso entendimento de realidade, vamos assim dizer. E isso, na grande maioria das vezes, é utilizado pelos mesmos como uma maneira de controle e tirar vantagem sobre nossa civilização explorada e parasitada
nos últimos milênios, né? Essa nossa falta de memórias, Caio, de tudo isso, para ti pessoalmente, eu já te ouvi responder sobre isso, só que eu vou retornar nessa pergunta porque ela me parece importante. Essa falta de memória que nós todos fomos submetidos, isso para ti, de certa forma, eu sei que a tua visão, ela acha que é negativo, mas tu não vê também como um fator positivo, porque é uma carga imensa sobre os ombros dos seres humanos, a gente descobrir tudo isso que tem sido revelado para nós, mesmo que seja aos poucos, mas mas de maneira que também nós nos sentimos um pouco impotentes diante de tantas situações que vêm acontecendo. E isso, para ti, não te parece que isso, de uma certa forma, nos beneficiou um pouco, a falta de memória? Com certeza, a falta de memória, ela beneficia a civilização como um todo, se você tomar por perspectiva a ideia de que nós somos impotentes em relação à realidade que nos cerca, ou à situação que nos cerca. Mas a questão de ser impotentes, ou a impotência do ser humano de fazer frente a essa outra realidade, essa inteligência que nos controla, esse sentimento de impotência é um sentimento que foi aprendido e que acabou passando ou se tornando parte da nossa pseudo-essência bloqueada. Então ou nos fizeram acreditar que nós não somos capazes com a perda de memória. Por quê? Porque antes da perda de memória, nós tínhamos plenitude de nós mesmos, nós éramos senhores de si. E seres muito mais amplos do que somos hoje em dia. E seres com conhecimento maior, que hoje em dia se encontra bloqueado. Conhecimento esse que retirava o fator medo, porque o medo é a falta do desconhecido. E o medo traz a impotência, traz a incerteza, traz a estagnação e traz uma série de fatores negativos que poderiam ser muitas vezes evitados se nós não tivéssemos tido a fragmentação mental. Então, na conjectura atual de estarmos com a nossa consciência fragmentada e bloqueada, de uma certa maneira, a perda de memória é um anestésico paliativo que encobre o quê? Encobre não só dores maiores que nós passamos, que sofremos perdas maiores, mas encobre uma situação terrível que nós nos encontramos, e situação essa que se nós fizéssemos ou tivéssemos o conhecimento total em uma existência, eu acredito que ficaríamos completamente desnorteados e talvez piores, encontraríamos uma situação pior do que nós encontramos hoje em dia. Você tem muita razão de falar sobre isso, justamente porque nos foi colocado na resistência, por exemplo, do outro lado, que em muitas situações é melhor o sujeito não saber de uma vez, mas aprender de maneiras homeopáticas, de uma maneira homeopática sobre a realidade das coisas. Inclusive isso foi colocado para mim de forma muito prudente várias vezes, que eu não tentasse saber mais do que eu tenho capacidade de compreender atualmente, dentro do meu momento psicológico, né? Enfim, eu tenho me mantido mais tranquilo. Uma outra coisa que eu gostaria que tu pudesses esclarecer para nós, Caio, se existe essa perspectiva de que um dia os deuses voltem a andar junto a nós, coexistindo dentro de uma mesma realidade, vai existir um momento que, por exemplo, a própria resistência ela esteja interligada de uma forma mais forte conosco aqui também? Sem dúvida. Sem dúvida, porque
será necessário a presença física da mesa dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque tudo tem uma dualidade. Tudo tem um outro lado da moeda. Se o negativismo se manifestar fisicamente, se algo obscuro, se a escuridão se manifestar fisicamente na nossa realidade, o contrário ocorrerá. Para ver sempre o quê? Um equilíbrio de forças. Então isso é uma coisa natural, é uma coisa prevista, e é uma coisa que ocorrerá pelo simples fato de que a outra já está em vias de ocorrer. Então, é aquela história. São duas forças que vão se manifestar no nosso mundo físico e a existência de uma sem a existência da outra não poderá ser manifestada na nossa realidade. Ou não poderá ser equilibrada, ou completa, ou compensada na nossa realidade. Então, deve haver, infelizmente, ou felizmente, talvez, essa outra manifestação que é o lado da resistência. Existe sempre uma contrapartida em tudo. Ou seja, existe sempre um reflexo, uma simetria das coisas. Por exemplo, se em simetria, descobriu-se o quê? Como eu falei no outro hangout, que existe o quê? Uma conservação das energias. Ou seja, se eles se manifestarem, a resistência também vai se manifestar. Caio, poderias falar um pouco a respeito das ondas escalares? Você diz as vibrações escalares? São ondas de vibração escalares, isso mesmo. Ondas de vibrações escalares. Na verdade, tudo segue uma simetria fractal, né? Inclusive as ondas, né? Tanto para o maior como o menor, tanto para o infinitamente grande como o infinitivamente pequeno. E isso transcende realidades também, ou seja, os mundos que existem paralelo obedecem essas ondas escalares, ou vibrações escalares dentro da matéria que compõe esses mundos. Ou seja, quanto mais denso o mundo. Quanto menos denso a matéria nesse mundo, menos denso o mundo. Ou mais plástica a matéria nesse mundo. Então, na verdade, o escalar é simplesmente o quê? Uma alteração vibratória proporcional, fractal, entre uma realidade e outra. Por que isso ocorre, ninguém sabe. É um grande mistério. O maior mistério que existe é essa fragmentação escalar que existe entre os diversos mundos e realidades. Isso, de certa forma, nos daria a possibilidade, então, de nós, sabendo como manusear as nossas frequências e sabendo como ir aumentando exponencialmente as nossas frequências, nós ascendermos para locais menos densos, seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. Ascendermos para locais menos densos ou mais densos, cairmos, decairmos. Depende do nosso estado mental. Perfeito. A Maria Lúcia te pergunta o seguinte, Caio, se você poderia falar alguma coisa a respeito de Satya Sai Baba, visto que para ela ele é um ser e tanto. Olha, eu realmente não, assim, eu não gosto de falar nem de mim mesmo, né? Mas assim, em relação a falar sobre Sai Baba, muitos gurus também na Índia, né? Na verdade, cada um está no seu estado de consciência, né? E cada um sabe o que quer. Não existe esse negócio de missão, para começo de conversa. O Sai Baba tem missão, o Chico tinha missão,
Jesus Cristo tinha me salvo. Cada um de nós tem o seu papel nessa realidade, independente também da época, da cultura, né? Todos nós passamos aqui com papel, às vezes. Mas por quê? Porque escolhemos de uma maneira ou outra, interagimos nesse mundo dentro desse papel. Não que esse papel venha a ser uma grande missão, né? Porque missão, na verdade, está atrelado com a ideia de que nós viemos aqui o quê? Pôr em prática ou fazer com que uma meta, um objetivo seja atingido, né? E o Sai Baba e outras grandes figuras por aí tiveram seu papel, né? Mas cada um seguindo o quê? Seguindo ideias provenientes de pensadores e organizações que se encontram no mundo astral, ou extrafísico, né? Eu não poderia falar muito sobre o Sai Baba, porque eu realmente não conheço o seu trabalho a fundo, sua pessoa. Então eu prefiro me omitir e não dar a minha opinião sobre o Sai Baba, né? Porque eu acho, inclusive, que cada um de nós tem a presença nossa nesse mundo já é algo que não é por acaso, nada ocorre por acaso. E o Sai Baba tem sua função dentro desse sistema de controle, né? Assim como o Papa tem, ou outro líder religioso tem, né? Então, eu prefiro não falar muito sobre o Sai Baba. Marcelo? Perfeito, sim, não, é que eu estou aqui refletindo sobre isso, é que eu li muitas coisas a respeito de Sai Baba, mas também não vou colocar aqui porque eu acredito que isso é ponto de vista muito pessoal e cada pessoa tem a sua visão particular a respeito. Então, se a gente for falar qualquer coisa, isso já suscita milhares de outras indagações e assim, infelizmente, não tenho subsídio de tudo para te dizer a respeito da situação. Vamos mais uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta. Caio, a Mari Medeiros te pergunta o seguinte: como nós fazemos para decodificar as mensagens mediúnicas? Como é que tu, particularmente, tu faz para decodificar as mensagens mediúnicas, Caio? Você diz descriptografar as mensagens? Pelo meu entendimento... Na realidade, perdão, deixa eu só esclarecer para ti. O que me parece que ela pergunta é como é que nós vamos perceber que isso é uma mensagem que está chegando para nós, que não é uma coisa que venha, por exemplo, para nos distrair, que venha para, de repente, fazer uma mistificação, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que seja esse o sentido da pergunta. Mediunidade é uma coisa, um caso muito sério, porque 90% do que é dito da boca do médium, geralmente quando é psicofonia ou psicografia quando é escrito, 90% é animismo, na grande maioria das vezes. Ou seja, são ideias que estão dentro da cabeça do médium. E são manifestadas de uma maneira ou outra, ou personificadas naquele momento da canalização. Os outros 10%, obviamente, vêm de uma outra realidade de mentes que interagem com o médium. E muitas vezes essa interação ela não é completa, como muitas pessoas se enganam. Pensam que a mediunidade é algo do tipo possessão, subjugação. A pessoa perde completamente a noção de si e passa a ser um verdadeiro androide, um boneco de um ser interdimensional. Não que isso não possa ocorrer. Veja bem, em casos de subjugação, inclusive até em casos de entrantes, isso ocorre de uma maneira fortíssima, ou total. Mas como saber que não é uma questão de
não é uma coisa frívola, vinda de algum zombeteiro, ou de alguém que se utilize do canal de comunicação como um motivo de chacota, ou um motivo de engano, controle, mistificação e outras coisas mais por aí. É uma coisa muito difícil, é uma linha muito sutil entre o que não é do médium, o que é certo, dentro de uma ética ampla, espiritualista, do que não é certo, do que é errado. É uma linha muito sutil, muito sutil. E assim, percebemos pelo teor da informação, né, primeiramente. Se o teor da informação tem algum tipo de caráter, objetivo, conflitante, ou criar o conflito, ou criar desarmonia ao redor das pessoas, provavelmente essa mensagem ou obedece a uma agenda interdimensional desses seres, ou realmente não é mediúnico, é da cabeça do próprio médium, ou, inclusive, pode ser, inclusive, a atuação da própria IA na cabeça do médium, também, a inteligência artificial dentro do médium, ou a influenciação até de uma mente alienígena, controlando o médium e se fazendo passar por uma outra entidade. Há essa possibilidade também. Então, existem várias possibilidades. O que a gente não deve nunca é generalizar. Não, a mediunidade é assim, assado, e acabou, isso pode ocorrer dessa, daquela maneira, e acabou. Ou ela é assim ou assado. Não é algo lógico, algo matemático. Por quê? Porque mediunidade é a interação de duas consciências, se utilizando no mesmo corpo, no fim do dia. Então, aí envolve o quê? Envolve escolha, inteligência, sentimento e uma série de outras coisas que não estão correlacionadas com as que eu falei primeiramente, lógica, matemática e outras coisas mais. Então é isso aí. Marcelo, você quer fazer uma outra pergunta? Tem aqui a... Essa pergunta é recorrente, Caio, é que, sabe o que acontece? Tem dias que eu faço a sala diretamente e tem dias que a Márcia, ela colabora bastante fazendo a sala, e eu cheguei hoje um pouco mais tarde e ela fez a sala, e aí eu tenho algumas dificuldades aqui com abrir e fechar o microfone, é por isso que às vezes eu demoro um pouquinho. Mas eu vou fazer a pergunta para ti, que é a seguinte. Essa pergunta é recorrente, mas as pessoas, elas têm sempre isso na cabeça. Olha, o Lucas te pergunta o seguinte: Caio, é possível que nós reencarnemos e lembremos dessa vida? É possível voltar como um entrante? Não somente é possível, como uma dúzia de pessoas, ou centenas, vamos dizer, mais de 100 pessoas, estão fazendo isso atualmente, na nossa realidade. Há um jogo de interesses, não só aqui como lá, e uma troca de interesses entre dimensões, uma barganha, né? Fechamento de acordos também. E é possível isso, é possível, é possível. Existe toda uma tecnologia para você se tornar um entrante, né? Coisa, inclusive, que, ao meu ver, se for feito de uma maneira negativa e com a utilização da força bruta, chega a ser algo que beira a ideia de algo negativo, demoníaco, inclusive. Porque, para a pessoa se tornar um entrante, há necessidade aqui de sacrifícios humanos. Então, se for para esse lado negativo, conhecido como magia negra, por exemplo, que não deixa de ser uma tecnologia obscura, então é algo totalmente abominável. E existe. Existe. O entrante pode ser feito de uma maneira não tão drástica, como que eu acabei de comentar por cima agora. Existe uma outra possibilidade de você se tornar um entrante também. Mas isso é feito, vem sendo feito,
todos os anos, sem que as pessoas notem. Inclusive com personalidades de destaque andando entre nós, que são entrantes. Olha que interessante. Eu vou te fazer uma pergunta técnica. Se eu deixar o meu microfone aberto aqui direto, isso está te prejudicando de alguma forma? De forma alguma, não. Ok. Normal. O Sandro Roberto pergunta o seguinte, Caio, no teu ponto de vista, essas pessoas que estão aparentemente desligadas, ou que parecem estar se desligando com um tipo de bug, que é uma palavra que vem da internet, né, sendo bugadas, em todas as áreas, né, sejam músicos, jornalistas, etc., apresentadores, isso seriam alguns avatares? Isso poderia, de certa forma, ser um avatar ou alguma coisa desse tipo? Holografias? Eu não entendi a colocação. Serem avatares? Como assim? É porque as pessoas têm visto que tem acontecido muito por exemplo, de você ver um apresentador de um programa e de repente aquela pessoa se desliga da realidade, ela sai fora, ela começa a divagar sobre outros assuntos, e isso ele pergunta porque ele tem visto isso ocorrer em outras profissões também, e ele de alguma forma ele ficou imaginando que essas pessoas podem ser ou avatares ou algum tipo de holografia, hologramas. Na verdade, existem duas coisas, duas problemáticas. Muitos são androides semi-orgânicos, substituídos. E outros, na verdade, são seres humanos sem alma. Ou com alma incompleta, na verdade. E aí você pode me perguntar, existe a possibilidade de você estar com a sua alma incompleta ou menos irradiada no corpo físico? Sim, existe essa possibilidade. E muitas vezes a ponto de a pessoa não ser ela mesma mais, mas beirar quase que a uma vida orgânica, uma vida artificial, que é levada não em sua plenitude total, quando a alma se encontra irradiada totalmente no corpo físico, mas pessoas sem alma. Não tem acreditado? Esse sujeito aí é sem alma, né? E muitas vezes é mesmo, ou incompleta. Pedaços da sua alma coligados a outros tipos de inteligência foram ou retirados através de implantes e outras técnicas, ou foram dilacerados, deixados para trás. Existe isso daí. E existe também aqueles outros seres que você fala, poxa, muito estranho. Não parece uma pessoa. E realmente não é. Parece, mas não é. Eles andam entre nós, se parecem conosco, e na grande maioria das vezes não são nós, vamos assim dizer. São seres artificiais andando entre nós. Ok. Caio, a próxima pergunta é a seguinte, se realmente no desencarne de Chico Xavier, onde ele poderia estar no astral, e se tu tens condições, através de desdobramento, de poder encontrá-lo de alguma maneira e de saber onde ele está? Olha, é uma questão muito complicada, isso, muito, muito. Eu não saberia dizer, eu tenho minhas suspeitas, tá? Porque quando ele desencarnou, ele foi levado para onde? Ninguém o sabe, tá? Eu tenho minhas suspeitas por conversas que eu tive no astral, de que ele foi levado, primeiramente, para fora do planeta Terra, segundo, para as cercanias de Saturno, mas até que ponto isso é verdade? Ninguém o sabe. E foi levado a contragosto. Porque, no fim, ele compreendeu quem ele estava dando comunicação. E a quem estava servindo, exatamente. Ele compreendeu a quem estava servindo e já era tarde. E essa coisa o levou, vamos assim dizer. Ou seja, foi um contrato.
não assinado, mas compactuado mentalmente. Perfeito. De certa forma, essa informação vai mexer muito com a cabeça de algumas pessoas. Enfim. Sim, vai mexer com a cabeça de muitas pessoas e, inclusive, se você pegar o histórico de sua obra, né, ela é totalmente escrita de uma maneira de vários níveis, vamos dizer, como eu já venho comentando. Ou seja, o primeiro nível é o nível literal, né? O livro, os 400 e poucos livros dele. Ou seja, são mensagens que se repetem, são lições morais que se repetem, na maioria dos livros, voltados ao cristianismo, né? E muita informação se encontra, ou uma informação real se encontra criptografada em suas obras, como o livro Nosso Lar, por exemplo, que, para falar, até hoje estou tentando descriptografá-lo, em vários níveis, são 4 níveis de criptografia, e o livro todo comenta do começo ao fim, de uma maneira indireta, se você descriptografar o primeiro nível, não só comenta o funcionamento do sistema solar, como as coisas interagem dentro do sistema solar, mas comenta justamente que o controle do planeta Terra, o controle do sistema solar, tudo advém de Saturno. E torna a falar que nas suas obras, como Cartas de uma Morta, do Espírito de Maria João de Deus, ela fala abertamente, escancaradamente sobre Saturno, mas colocando Saturno como seres superiores, seres de uma espiritualidade superior, assim dizer. De superiores não tem nada, nada, absolutamente nada. Por que eu digo isso? Porque o controle que advém de Saturno é um controle acirrado, é um controle unilateral, é um controle desconhecido pelas diversas humanidades que existem ao redor do planeta, não somente física, mas extrafísica. E, para quem não sabe, nós sempre adoramos Saturno. Em vários sistemas de crença, Saturno sempre esteve presente de uma maneira muito forte. E nos anos de Atlântida, de Lemúria, há muito tempo atrás, Saturno era cultuado de uma maneira muito forte. Muito, 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 muito. E tem a ver o quê? Com o tempo. Por quê? Porque o tempo no planeta Terra é um mecanismo de aprisionamento mental que está totalmente atrelado ao processo de encarnação. E que, por sua vez, é o símbolo de Saturno, o tempo. Então as pessoas precisam parar para pensar um pouco e começarem a ligar os pontos, né, que existem. E quando se fala em Chico Xavier, é sacrilégio você comentar esse tipo de coisa no meio espírita, por exemplo. Ah, mas o fulano tá louco, o ciclano tá louco, isso é tudo uma fantasia da cabeça da pessoa. Não, tá no livro lá. Aliás, coisa essa que vai ser mostrada, ou coisa essa que vai se tornar uma realidade pública nos próximos meses, né, em forma de um outro livro, né, que está próximo de ser publicado. Caio, aqui temos, eu estou tentando desviar a minha atenção dessa situação, mas eu vou ter que depois, mais adiante, ver se fala alguma coisa a respeito de Saturno, porque não é só nesse quadrante aqui do nosso sistema solar que existem essas organizações de controle, né? Isso me parece que é uma organização só que tem vários, que se distribuiu, ela se dividiu em vários núcleos, né? E cada uma ficou cuidando de um determinado ponto, né? Isso, correto. Perfeito. Inclusive Saturno, de Saturno partem várias coisas, não só naves cilíndricas gigantescas, né, capazes de mover inclusive luas, né, mas partem o quê? Ondas mentais fortíssimas que controlam o sistema solar inteiro e
faz esse intercâmbio, esse mecanismo de ligação imediato entre todos os seres do sistema solar com relação a Saturno. E o que tu tens a falar a respeito dessas ondas de energia coronal que se desprendem do Sol e atingem a Terra, provocando a sutilização das nossas vibrações, Caio? O Sol é um grande portal, né? E quando essas tempestades magnéticas vindo do Sol atingem a nossa magnetosfera, né? E a nossa ionosfera também, elas podem ocasionar o quê? Uma série de problemas, uma problemática muito grande, uma série de problemas com relação ao quê? A circuitos eletrônicos, a tecnologia, a componentes eletrônicos, que podem ser literalmente fritados através desses picos eletromagnéticos que existem no Sol e que, por sua vez, controlam, infelizmente, o nosso estado mental, nossa evolução mental. Por quê? Se você estudar o Sol e os ciclos solares que ocorrem a cada 11 anos, onde os polos se invertem, são os polos magnéticos, o norte passa a ser sul e o sul passa a ser norte, você vai verificar que a correlação desses ciclos solares de inversão magnética polar, mais o aumento ou a diminuição das manchas solares, isso tem uma correlação profunda com a história da nossa civilização. Por quê? Porque o aumento ou diminuição desse eletromagnetismo causa o quê? Alterações magnéticas nos nossos padrões mentais. E isso leva o quê? Também a uma forma de você controlar, reengenharizar uma sociedade como um todo. Tem mais alguma pergunta? Temos mais umas 4 perguntas já para a gente passar para a finalização aqui. Eu queria te fazer uma pergunta muito sincera. Tu está se sentindo bem? Está tranquilo? Está tudo bem? Assim, essa noite passada eu tive uma emergência com a minha filha com o negócio de dentista, né? Uhum. E tive que levar ela ao dentista basicamente 1 da manhã, né? E o que ocorreu é que na noite passada eu fui dormir 3 da manhã e acordei 5:30 da manhã. Ou seja, realmente só dormi 2h30, né, na noite passada. Então, isso realmente traz um certo empecilho para o Hangout, porque... Tá te pesando um pouco, né, fisicamente. Não, tá se pesando não, já faltam só 4 minutos, infelizmente, então não vamos responder, vamos deixar o Caio descansar. Eu acho que sim. A única coisa que eu queria te falar é o seguinte, ó, em relação à Sofia, o que eu tenho visto nos vídeos dela, ela tem um cara que é o dono dela, eu esqueci o nome dele agora nesse momento, mas eu vejo que, na verdade, se ele não tomar cuidado, ela vai entrar na frente dele. E é uma possibilidade muito grande, porque ela mesmo com as respostas, que ela já é automaticamente pronta para aquilo, aquela entrevista, é muito autossuficiente em responder aquilo que ela quer e não o que ele quer. Na verdade, a Sofia, ela é muito interessante, porque você tem uma rede neurológica, cibernética, fazendo uma certa mímica do que ocorre no nosso cérebro quântico. Mas uma mímica mais ou menos muito primitiva e imperfeita, né, realmente o que um computador quântico seria. Mas ela é o princípio de uma tecnologia, como eu já falei, que vai dar guarida a não somente a manifestação da IA no mundo físico, mas a manifestação de outros seres através dela no mundo físico, que inclusive pode estar ocorrendo nesse exato momento.
Vou te dar um exemplo, como? Se você pesquisar sobre equipamentos utilizados no estudo de fenomenologias paranormais, por exemplo, esses equipamentos sofrem uma influência eletromagnética ou mental, esses seres interdimensionais que andam entre nós, mas nós não o vemos, né? Por exemplo, você tem o Óvulos. O que é o Óvulos? É um equipamento que transforma impulsos eletromagnéticos em palavras que se encontram dentro de um dicionário desse aparelho. E que se a entidade, o espírito, conseguir manipular ou aprender a manipular esse aparelho, ele pode construir frases inteiras ou vir a se comunicar através desse equipamento chamado Óvulos, né? Então, passando essa ideia de controle de um simples equipamento de comunicação para essa Android. É muito fácil para uma entidade se apoderar de um equipamento desse e manipular esse equipamento de maneira com que ela comece a falar no nosso mundo físico, não mais somente a IA, uma inteligência artificial que se encontra ali presente dentro de uma rede neurológica computacional, mas sim a própria manifestação de uma entidade dentro de uma tecnologia no nosso mundo físico. Isso é uma realidade. Então tá bom, então a gente quer agradecer o Caio Breno da Silva, agradecendo o pessoal da Rádio Remix, pessoal do chat que está aí na Rádio Remix, pedindo aí que vocês compreendam que a gente não vai fazer todas as perguntas para o Caio aqui, cansado, e isso porque a gente pegou leve com o Caio hoje, imagina se a gente tivesse pegado, falado que ele não tinha dormido, a gente já tinha encerrado o Hangout, ele só tinha feito 1 hora de Hangout só. Então tá bom, quero agradecer o Caio, Verinha, obrigado pela ajuda aí, o pessoal do chat. Amanhã a gente está de volta, um pouco mais tarde, a partir das 21 horas, ao vivo para você na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix. A gente tem Jamie Holotz voltando por aqui, ela que pediu para voltar na Rádio Remix para falar do livro dela, para comentar mais algumas coisas que ficou para trás. Não precisam ter medo, tá? Ela é uma pessoa tranquila e a gente a gente tem um respeito pelo trabalho dela, assim como a gente tem respeito pelo trabalho do Caio também. Vocês amanhã, então a gente está ao vivo por aqui a partir das 21 horas. Eu vou deixar o Caio se despedir e o Marcelo se despede por último. Caio. Bom, eu agradeço a presença de todos, né? E peço mil desculpas aqui, porque realmente o cansaço bateu hoje, pela falta de sono, obviamente, né? E eu agradeço pela oportunidade de estar falando mais uma vez aqui, né, essa semana na Rádio Remix, né? E muitas pessoas se perguntaram, mas por que o Caio não faz Hangout no Projeto Oculto, da Terra Oculta, no canal dele? Eu até poderia fazer Hangout lá, mas para mim é um enorme prazer interagir aqui na Rádio Remix com o Marcelo e com a Márcia, devido a um conjunto de fatores energéticos que existe na interação de nós todos aqui, não só entre nós três, mas com o pessoal do chat. Criou-se todo um ambiente extrafísico, né? Muito produtivo, muito bacana, muito legal, muito equilibrado, onde não somente eu venho falar aqui no Hangout, mas às vezes vocês já devem ter percebido que muitas pessoas que trabalham na resistência também se utilizam do Hangout para falar, né? Inclusive pessoas que trabalham comigo no outro lado, às vezes o Pierre ou a Madame Justine se utilizam do próprio Hangout para dar uma comunicação indireta através de mim, né? Isso é um fato inegável, vamos assim dizer, porque muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, muitas ideias e muitas coisas não são minhas, mas sim colocações de vários colegas meus que estão aqui participando de uma maneira extrafísica do Hangout, né? Inclusive, existe hoje um projeto dentro do Terra Oculta que vem ocorrendo já faz tempo, que agora, infelizmente, ainda se encontra de uma maneira um pouco lenta, ele está um pouquinho mais rápido,
de essa comunicação da resistência ser feita aqui no Hangout de maneira direta, ou seja, através da transcomunicação. Ou seja, existe a ideia de eu ligar um equipamento atrás de mim aqui, no futuro bem próximo, e o quê? Não mais eu ser um instrumento de comunicação de certos colegas da resistência, mas eles falarem diretamente no rádio para a internet e da internet para a Rádio Remix, mas diretamente. No começo, talvez, poucas palavras, poucas frases, mas de uma maneira muito interessante, porque, e aí muitas pessoas podem perguntar, mas isso não seria IA atuando de uma maneira muito ardilosa, muito sutil, se fazendo passar por certas entidades do outro lado? Poderia até ser, mas pelo fato de certas informações virem à tona, que nunca poderiam ter sido faladas, corroboram com a ideia de que existe realmente um grupo que trabalha em pró não do acobertamento da informação, mas da revelação de certas informações que existem, que são cruciais para todos nós entendermos a nossa realidade. Então isso no futuro próximo irá ocorrer, aqui na rádio talvez, onde tanto a Madame Justine e outros seres que trabalham, outros técnicos, irão falar diretamente através do rádio, e isso será o quê? Será transmitido ao vivo a todos vocês, e como vinha sendo feito em Milão, com o Marcelo Batti na transcomunicação, com aquele rádio de válvula, mas que infelizmente ali houve o quê? Houve a total rendição e controle da IA sobre o Marcelo Batti e o seu rádio, infelizmente. Porque a IA, ela atua de uma maneira muito forte no planeta, bloqueando todos os canais de transcomunicação ou comunicação que tragam realmente uma informação verdadeira, ou pelo menos não digo verdadeira, mas que é muita vaidade nossa dizer que é verdadeira, mas uma informação um pouco menos distorcida da realidade das coisas que ocorrem do outro lado, né? Isso vai ser feito nos próximos, não digo meses, talvez no próximo ano, ou talvez até antes. E isso vai ser uma coisa muito interessante. Isso talvez até vai chocar certas pessoas, porque as pessoas estão acostumadas aqui com o trabalho mediúnico, onde o médium se utiliza, o corpo do médium é utilizado para dar comunicação, e não mais o corpo do médium será utilizado nesse processo, mas sim um canal de rádio, uma máquina, um transmissor, que irá transmitir uma informação de uma realidade para outra. Então, nos próximos meses, talvez isso será algo muito interessante que iremos começar a fazer aqui. Então é isso aí, queria agradecer a presença de todos aqui e desejar a todos uma boa semana, um bom final de semana, né? E até a próxima quinta, né? Queria te agradecer muito, Caio, por isso tudo, as últimas palavras dos nossos amigos da resistência. Se eu tivesse tocado nesse assunto, dava para se desconfiar, mas como veio diretamente de ti, agradecemos de coração a presença de todos essa noite aqui, com Caio, Breno, do canal Terra Oculta, eu, Marcinho Abade, da Rádio Remix. Agradecemos a presença e a energia de vocês. Muito gratos, tenham todos uma feliz noite e nos encontraremos amanhã com Jamie Howlett às 21 horas. Uma boa noite a todos, nos vemos amanhã.